Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o jornalista com as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que está em preparação para a partida desta quinta-feira contra o Sporting Cristal no Allianz Parque. Quase 30 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de Allianz Parque lotado para o duelo desta quinta. E notícia boa, Paulinho e Vitor Roque treinaram normalmente e tá aí a expectativa pela volta dos dois jogadores. Vamos trazer o jornalista com as informações, vamos analisar, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer os jogos dessa segunda-feira. Bate-boca com um dirigente do Flamengo. E olha, virou caso de polícia a confusão após o jogo contra o Corinthians. E uma boa notícia, tem dinheiro entrando com um novo nome da Arena. E tem jogo no meio disso tudo pela Libertadores. Após o empate contra o Corinthians no clássico do final de semana, o Palmeiras se reapresentou na academia de futebol na manhã desta segunda-feira. E olha, com boas novidades. Novidades ofensivas que o torcedor espera faz tempo. Estamos falando, claro, de Paulinho. O jogador atuou por boa parte da movimentação, ainda em recondicionamento físico, com os atletas que atuaram menos tempo no clássico contra o Corinthians e deve ficar à disposição em breve. Expectativa de avaliá-lo durante a semana para entender se Paulinho pode ao menos ir ao banco de reservas contra o Sporting Cristal, quinta-feira, compromisso válido pela Libertadores. E outro parceiro de ataque esperado da torcida que não esteve também disponível para o clássico é Vitor Roque, mais um jogador que trabalhou bem nesta segunda-feira e cria boas expectativas para a comissão técnica e a torcida alviverde. O Vitor Roque, a gente lembra, está fora desde 21 de março, teve problemas no início do ano com relação a alguma lesão no tornozelo esquerdo, dores que sente na região lesionada, ainda na semifinal contra o São Paulo, do Campeonato Paulista, e participou de alguns jogos com bastante destaque, mas também com muitas dores, e por isso tem uma cautela importante do núcleo de saúde e performance do Palmeiras. Vitor Roque e Paulinho são as grandes expectativas da semana. Enquanto isso, enquanto os dois não estavam disponíveis, outro jogador, além de Flaco Lopes, tem chamado a atenção. Andreas Pereira, claro, pelas assistências, mas um pouquinho mais à frente, Maurício, que encaixou muito bem no time. Um jogo muito importante, a estreia da Libertadores em casa. A gente sabe que a gente teve um empate fora, então a gente sabe que a importância que é os jogos, não só na Libertadores, mas em todos os campeonatos dentro de casa, a gente tem que mostrar nossa força e sair com os 3 pontos. O Palmeiras empatou a primeira partida contra o Júnior Barranquilla antes do clássico contra o Corinthians e agora tenta a primeira vitória em casa, quinta-feira, contra o Sporting Cristal pela Copa Libertadores. Arias também deve estar de volta, ele ficou de fora do clássico contra o Corinthians por 3 cartões amarelos e agora está 100% fisicamente porque ficou poupado no final de semana. Mais um bom reforço para o Palmeiras para o jogo da Libertadores. Semana de Libertadores é sempre diferente, ainda mais em casa para o torcedor alviverde. Pois é, e o jogo vai ser no estádio do Palmeiras, que em breve vai mudar de nome. Um novo patrocinador chegou, elevou demais o patamar da negociação, fala-se em 10 milhões de dólares por temporada, e o dinheiro vai subindo, isso é um recorde no futebol brasileiro, e nós vamos ter uma mudança aí no nome do estádio, inclusive algumas cores podem mudar no estádio, inclusive o Palmeiras fez uma campanha aí pro torcedor, tá na internet, votar, tem 3 nomes para você escolher lá, qual deve ser o novo nome da Arena do Palmeiras. Quem negociou não foi o Palmeiras, foi a W Torre, que é quem administra o estádio durante um período acordado aí, mas o Palmeiras também belisca alguma coisa desse negócio, não deixa de ser bom para todo mundo. E olha, essa conversa dos dirigentes do Flamengo com do Palmeiras, ela já ultrapassou o campo e teve agora com a mudança de horário do jogo do Flamengo e Fluminense, o pessoal do Palmeiras reclamou, o dirigente do Flamengo deu o rebote, pedrada daqui, pedrada de lá, tá crescendo demais essa confusão entre dirigentes do Palmeiras, dirigentes do Flamengo. Tomara que isso não caia para dentro de campo, porque já chega o que a gente viu no final de semana, aquela briga lá entre jogadores do Corinthians, do Palmeiras, segurança, dirigentes, tá dando pano para manga, principalmente no que aconteceu depois da partida, já na entrada
para os vestiários, enfim. Tem que tomar cuidado que às vezes quem fala demais acaba criando uma tensão desnecessária, mas é uma realidade que já vem aí uma disputa acirrada com os presidentes dos dois clubes, a Leila Pereira com o BAP e os diretores de futebol, o Anderson Barros junto com o José Boto. Tomara que isso não contamine os jogadores e que a disputa fique apenas dentro do campo e no blá 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 fora dele. O Campeonato Brasileiro é um inimigo do Mirassol. Trazer agora aí, pessoal, um corte com o Neto. Na parte da manhã eu já trouxe um vídeo aí com o Galvão Bueno e o Neto falando aí do Palmeiras. E agora eu vou trazer a segunda parte. O vídeo foi longo, então deixei a segunda parte para soltar agora, para vocês conferirem também. Vamos aí reagir e no final do vídeo eu trago os jogos dessa segunda-feira. 2 horas antes do jogo, 2 horas ou 3 horas antes do jogo, que é o Flaco Lopes fazendo gol no Corinthians e dando um pontapé aqui. O Roberto também fez isso. Certo? Mas eu não estou nem questionando isso. Só que eu estou dizendo que a partir desse post que ele fez, todo mundo quis a Vera com ele. O jogo ficou difícil para ele. E ele foi muito inteligente no jogo. E aí o jogo ficou pilhado por causa disso aqui para mim. Que a torcida viu, todo mundo viu, o pessoal falou, olha lá, o cara veio aqui, o cara vai deitar, vamos chegar à madeira. Aqui não. Aí os caras foram, entraram nessa pilha e aí aconteceu tudo que aconteceu. Eu penso isso, Marília, depois o meu querido Magrão sobre isso. Neto, o ano passado, né, os jogos entre Corinthians e Palmeiras, eles foram pontuados por algumas questões, provocações, chutes em bandeira, esse foi esse ano, que aumentam a temperatura. Eu sou da opinião que essa maldita torcida única, que completa 10 anos aqui em São Paulo, que é o túmulo do futebol agora, e o túmulo do samba, transforma o campo de futebol no campo da intolerância. Tentaram tirar a torcida adversária dos estádios para acabar com briga fora do estádio e a gente vê agora intolerância dentro do gramado, nos clássicos, nas comissões de arbitragem, com seguranças. Toda a intolerância da rede social, de um post como esse, vai para dentro do campo. Acho que a semana, no caso do Palmeiras, ela foi pilhada também, principalmente pelo que aconteceu com o Abel. O Abel não estava lá, aí vem nota oficial, o Palmeiras chegou aí, Itaquera já dizendo que não ia dar entrevista. Sem saber o que ia acontecer, já não ia dar entrevista. Então, a temperatura... Dentro do vestiário que falaram. Então já começa, porque o Flamengo vai jogar no domingo e a gente teve que jogar... Bom, o Palmeiras jogou quarta, domingo e vai jogar quinta. O Corinthians jogou quinta, domingo e vai jogar quarta. Quer dizer, um dia menos antes, um dia menos depois. Aí isso não tá na nota. A nota do Palmeiras mira o Flamengo. Eu acho que a temperatura aumentou demais, é a cabeça de porco, é o Memphis subindo em cima da bola, é o jogo que quase não acabou na final do Campeonato Paulista do ano passado. É a quantidade de críticas que esse time do Palmeiras, que chegou a tantas finais no ano passado, recebeu, porque perdeu do Corinthians dois mata-matas. Então, temperatura muito alta e alguns jogadores com o pavio desse tamanho. O Mateuzinho com o pavio desse tamanho, Gabriel o André Paulista. com o pavio desse tamanho. Gabriel. A torcida que a semana passada foi lá do Palmeiras não pode perder, põe pilha também. Eu acho que a rivalidade é bonita, na minha opinião, o maior clássico do mundo, mas isso não é o clássico. Isso que aconteceu é segurança fazendo papel de torcida organizada, dando tapa no jogador adversário. Isso é ridículo, isso é uma vergonha. Godoy. A Marília foi muito feliz aí nas observações e é o tipo de acontecimento ou de postura, de comportamento que a arbitragem passa a ser parte importante. Então, ela passa a ter, mas o que você falou é uma grande verdade. Se ele vai lá no Mateuzinho, pum! Se ele vai lá no... Se ele toma conta do jogo... Acabou. Então, se ele aplica um rigor inicial, os comentários seriam os mesmos. O árbitro estragou o jogo, mas estragou o jogo por causa do comportamento dos jogadores. Saiu aqui, desculpa, Godoy... Saiu o STJD. Gancho no timão. Corinthians pode perder até 10 bandos de campo denunciados pelo STJD após o derby. André e Mateuzinho por expulsões, Hugo Souza por declarações contra a arbitragem, Breno Bidon e Santos. O Luiz Fernando Santos, confusão nos vestiários, o Corinthians, drone do porquinho, atraso no início dos tempos na linha de pipa no campo e o racismo contra o Carlos Miguel. Esse é o do Corinthians, certo? O Palmeiras é só multa pela Palmeiras,
só a briga no vestiário. Não é verdade? Então, olha aí, que coisa impressionante, né? Ridícula, de jogadores, segurança, um parque de diversão de jardim da infância. As crianças de jardim da infância às vezes pegam lancheira, erra a lancheira, essa é minha, essa era... Agora, o que esses caras fizeram aí é patético, é coisa de criança, é coisa de gente, nem criança faz isso, sabe? Coisa de gente que não tem nenhum mínimo de, sabe, seguranças. Aí o cara que nem tá no jogo, aí vem para os que são de vermelho fazem parte da comissão técnica toda. Aí o de azul e de verde ali, os de brancos, são os segurança do Palmeiras. São os caras metidos pra caramba. Eu já passei perto desses caras, umas pernas danadas. Agora, pera, precisava tudo isso aí. Olha quem vai perder, presidente. Aí, Marcelo Paes. Olha quem perde. Quem que perde, quem que perde, quem que perde? Sempre o Corinthians. Sempre o Corinthians. E vem uma coisa aí, Quesada, Godoy, Magrão e Marília, o que o Palmeiras fez em relação ao Abel. Ele foi reincidente. Foi em 2 julgamentos. Ele foi reincidente. Se você pegar os números... Então quer dizer que o legal é o STJD acatar liminar. Quando acata liminar, o que a gente fala, nós, da imprensa? Critica. Isso é um absurdo. Como é que pode? Esses caras do... Aí quando o cara vem e dá uma punição, também não presta. Nunca serve. Nunca serve pra nada. Ou não, Godoy? Mas se o tribunal não agir com rigor, os indisciplinados são sempre os mesmos. Sempre. São sempre os mesmos. O Abel tá fazendo... Dá uma olhada aqui. O Abel fez o que fez... Olha o que esse cara fez no Brasil. Não, ele fez o que fez porque ele nunca foi punido. Primeira vez. Com rigor, primeira vez. Se ele tivesse sido punido na reincidência lá atrás... Talvez ele não tivesse sido... já estaria enquadrado. Porque o que ele faz... Sabe quanto tempo que o Fernando Diniz... Eu vi uma entrevista do Fernando Diniz. Sabe quanto tempo que o Fernando Diniz não é expulso? 2 anos. Então, mas também porque há muita tolerância em relação ao comportamento dele. Eu sei disso, e ontem também. Ontem, o quarto árbitro teve uma tolerância muito grande com o Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz também estava muito pilhado. E é o comandante que não pode ter esse tipo de comportamento com a arbitragem. O Fernando Diniz também está passando já há algum tempo dos limites que... Mas tudo bem, mas faz 2 anos que ele não é expulso. Dá uma olhada no cara aí, ó. Pelezão aí, o cara que inventou Portugal. 81 amarelos, 14 vermelhos, mas pera um pouquinho. Então quer dizer que ele, como reincidente, não pode tomar uma punição? Foi negado o pedido do Palmeiras, né? Foi. Efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Ô, craque, vamos ser sinceros. Vamos lá. Vamos muito rapidamente aqui. Boleiros, dirigentes e técnicos não ajudam a melhorar o nível da arbitragem brasileira. Esse é um fato indiscutível. Indiscutível. Olha, você sabe quanto que está rolando, de fato, a bola durante um jogo? Teve um jogo um dia desses aí que a bola rolou só 49 minutos. De 90. O jogo tem 90. Em média, no Brasil, rola 59 minutos, 58 minutos. Neto, desse jeito a gente não vai tirar o pé daquele lugar, cara. É um negócio muito maior do que a gente está discutindo. E ninguém, repito, ninguém ajuda a arbitragem. Todo mundo terceiriza os problemas para a arbitragem. É incompetência do lateral, é o técnico que não sabe escalar, é o presidente que tem a má gestão, é o clube que está endividado e quer renovar o contrato. Arbitragem. E aí vai. Vamos lá, Magrão, o que você pensa disso? Vamos lá, garotinho. Craque, eu posso falar que, assim como você, eu tive a honra de jogar esse clássico dos 2 lados, né? Tanto pelo Palmeiras quanto pelo Corinthians. E, por si só, esse clássico tu já entra pilhado, né? Esse clássico já entra pilhado. E por tudo que envolveu a semana, a Marília foi muito feliz da torcida ter pressionado lá também, que não podia perder o jogo. Eu vou discordar um pouco do Quesada e eu acho que a arbitragem nesse jogo era um fator primordial para não descambar como foi o jogo. Então, a arbitragem não todo, tanto o árbitro quanto o VAR, porque não conseguiram controlar o jogo, não conseguiram, como o Godoy, o Godoy apitou o jogo já meu, e quando chegava um pouco mais forte num clássico como esse, o Godoy já vinha e falava, vou expulsar, tinha um diálogo, ou dava um amarelo, ou expulsava um para dar uma controlada no jogo, coisa que não acontece, coisa que não aconteceu nesse jogo. Se a gente for ver o jogo em si, ele descambou.
teve lances que era para expulsão, teve pênalti que não foi dado. Isso também influencia a cabeça do jogador dentro do campo, quando vê tantos erros dos dois lados, tanto para um lado quanto para o outro. Então eu acho que passou muito pela arbitragem, passou pelo VAR. O VAR é o mesmo VAR, o Daniel Bins, que foi o VAR aqui de Inter e Grêmio, deu toda aquela polêmica no primeiro jogo do Grenal. É o que estava nesse VAR do jogo Corinthians e Palmeiras. Então, a arbitragem poderia ter feito com que não acontecesse o que aconteceu durante o jogo e somente no final da partida. Vitor Roque joga? Palmeiras mantém dúvidas no elenco para o duelo da Libertadores. Você vê na tela aí o John Arias. John Arias vai estar de volta. Na última partida ele não jogou pelo Campeonato Brasileiro, então volta normalmente. Agora a dúvida aí é se o Vitor Roque vai para o jogo contra o Sporting Cristal, pelo menos no banco de reservas. A expectativa é grande aí pela volta dele e do Paulinho. Vamos continuar o vídeo e no final do vídeo eu trago aí os jogos dessa terça-feira. Vamos lá, qual a importância do Hugo de não perder o jogo e do Carlos Miguel também de não perder o jogo para o Palmeiras? A pergunta é igual para vocês quatro. Só uma rápida resposta. Magrão, não estou falando especificamente desse jogo não, porque eu já fiz a crítica ao árbitro. Estou falando de uma forma geral. Se você analisar tudo, colocar tudo no mesmo pacote, você vai chegar à conclusão que nós temos uma boleirada preguiçosa no futebol brasileiro. Nós temos técnicos que ficam sempre jogando a responsa para cima da arbitragem e dirigentes são frouxos, terceirizando a incompetência deles para formatar bons projetos. Tá? O jogo de ontem eu já fiz a crítica, acho que não era um árbitro do tamanho que merecia, um jogo que todo mundo sabia que ia ser pilhado, envolvendo Palmeiras e Corinthians. Eu acho que o Hugo tem que ir para a seleção, o Carlos Miguel tem que ir para a seleção e o terceiro goleiro é o Alisson. Eu levaria o Alisson, são os 3 goleiros para a Copa do Mundo. E acho também que o Brasil não perdeu as últimas 2 Copas do Mundo por causa do Alisson. Perdeu porque a gente não fez gol. O Alisson não arrebentou em nada a seleção. Se a gente não tem atacante que faz gol, a gente não vai ganhar a Copa. E toda vez que o Brasil ganhou Copa, ele fez gol. Na final de 94. Para você, Marília, Hugo e também a gente falando do Carlos Miguel. O Gabriel Jesus, você tem razão. 2 Copas do Mundo, ele não fez um gol. Richarlison. Eu acho que teve pouco futebol para ser elogiado ontem. E se tem alguma coisa a ser elogiada ontem, foi a participação dos 2 goleiros. O Hugo evita o gol contra, que poderia ser um gol. Foi a defesa dele mais difícil no jogo. E o Carlos Miguel, no finalzinho do jogo, evita que poderia ser uma grande crise no Palmeiras, perder com 2 jogadores a menos. Graça que não foi, né? O Yuri Alberto perde o jogo. Ele vai muito bem, mas evidentemente que eu acho que é mais mas foi uma grande defesa. Grande defesa. Meu Deus do céu, a defesa do Carlos Miguel foi maravilhosa. E só um complemento em relação ao Flávio de Souza, que apitou o jogo. De Ubatuba, né? Eu fiz um jogo no Paramount Plus na quinta-feira. Paramount Plus. Da Copa Libertadores. Libertar e Universidade Central da Venezuela na Venezuela. Quem que apitou? Flávio de Souza. E o que aconteceu? Ele deu um pênalti no final do jogo. Brincadeira? Que não foi rigorosamente nada. Aí esse pênalti ele não deu. Eu gostaria que vocês procurassem o pênalti do terceiro gol da Universidade Central do jogo, ganhou por 3-1. Assistam, procura o pênalti que ele deu no final do jogo. Não mudou o resultado, estava 2-1 já. Foi aos 46 do segundo tempo, ele deu um pênalti que não foi rigoroso. Agora, ele estava na Venezuela às 23 horas da quinta-feira. Então, ele viajou a sexta-feira inteira. Não sei como foi a preparação dele para o clássico, um clássico desse tamanho. As escalas dos árbitros, que agora são profissionais, ganham dinheiro de profissional, respondem a uma comissão profissional, ela tem que ser tal qual é do jogador. Esse cara não tem condições de apitar jogo de uma grandeza como essa. O Felipe Vieira, ele tá arrumando o óculos dele, né? Tá passando lá. Daí eu sei que não, Cascão. Só tô falando que eu tô vendo aqui, tá tudo bem, eu sei que não vou chamar ele agora, vamos lá. O pessoal que cuida da carreira do Hugo, que também entendo que merece ir para a Copa do Mundo, pelo futebol que joga, precisa aconselhá-lo a não conversar ou se conversar, tomar sobre cuidado. Arbitragem. Aí, ó. Tá indiciado. Indiciado porque ele fez uma colocação inocentando, pelo menos a que eu vi, né? Eu não vi. Inocentando o André e culpando o árbitro. Então, mas aí... Na expulsão do André. Eu não sei se é isso. É isso. Eu não sei se é isso. Porque falou contra a arbitragem. Ele no final do jogo fala, eu vou acreditar até o fim que não merecia expulsão. Então, mas isso não vai dar nada. Isso não vai dar nada. Mas nesse momento em que ele é questionado e para alguns deve ir, para outros ele divide com algum outro goleiro,
evita aí entrar nessa de ser indiciado Ainda mais, no aspecto ainda disciplinar. mais num momento como esse de convocação e tudo mais, né? Nesse período pré-convocação, vou orientar o pessoal que cuida dele, orientar ele para ele evitar se envolver nesse tipo de polêmica ou nesse tipo não, mas de olha só como olha como o árbitro foi ruim em todos os sentidos. Não deu cartão amarelo pro Mateuzinho, depois não deu cartão amarelo pro Mateuzinho, não expulsou o Flaco Lopes, não deu cartão amarelo pro Gustavo Gomes, amarrou o jogo. Naquele último lance que o Palmeiras teve a falta, que o Andrés Pereira bateu, foi falta em cima do Gustavo Henrique. Antes daquilo lá, ele não fez aquilo que tinha que fazer, ele arrebentou com o jogo e não teve a vivência e experiência de um jogo como aquele, de não colocar a régua lá em cima em relação àquilo que você já falou. Isso não foi pior, com todo respeito, porque o Abel não estava em Itaquera. Se ele estivesse na beira do gramado, com tudo que aconteceu ontem, a gente ia ter um festival de chilique. Ou talvez o árbitro isso mesmo. Não é? As atitudes corretas, né? Vamos lá, o que tem do Abel aí, Cascão? Vamos lá. Vamos lá. Você acha que o Abel, que tomou esses 8 jogos, ficou 2, motivo, reincidência, já cumpriu 2, faltou 6. Pelo Palmeiras, 81 amarelos, 14 vermelhos. Você acha que esse cara, ele tem ainda a condição de entrar com efeito suspensivo para ele sair disso aí, ou vai continuar dessa forma, Godoy, que você que sabe muito? É um direito que o clube tem, que a justiça desportiva permite, então o Palmeiras vai continuar tentando. Eu acho que vai conseguir, se conseguir, conseguirá quando o Abel tiver cumprido pelo menos metade da pena. 4 jogos e aí vai conseguir o efeito suspensivo, que é normal, é um comportamento normal, até o julgamento pleno. Mas Você acha que ele melhorou ou não? Eu acho que ele está se cuidando mais. Agora, indisciplina, craque Neto, o funcionário só comete porque o patrão permite. Verdade. Não é a arbitragem. No Corinthians, o André fez o que fez porque o Alan não foi punido. Porque se o Alan tivesse sido punido rigorosamente pelo patrão, o André não teria repetido o que o Alan fez. E numa situação que é muito pior, porque nesse jogo era uma situação de rivalidade maior do que envolvendo o André, o Alan. O que você pensa do Abel, Marília Ruiz, depois esqueçada? Eu acho, Neto, a gente já fez aqui o Abel disputando campeonatos internacionais pelo Palmeiras, e eu sempre brinco que ele toma uma água fora do Brasil, o comportamento muda completamente. No primeiro Mundial que o Palmeiras perde para o Tigres, é um amor. Um doce, conversando com os repórteres. É um europeu. Aí na Copa do Mundo de clubes, idem. Mas quando ele desembarca aqui, não sei se é o ar dos trópicos, o que acontece, que ele tem a esse linha do Equador. Eu acho que, Neto, eu não acho que ele vai cumprir os 8 jogos, ele já cumpriu 3, vai ter agora, está marcado já a próxima, a votação do pleno para essa quarta-feira. Vai cair para 4, ele vai cumprir mais um, ou vai ficar só com os 3 que ele já cumpriu. Mas acho que pela primeira vez ele vai perceber que se ele for expulso de novo, não vai ser brando. Então, talvez a punição seja educativa. O Abel é um dos caras mais inteligentes do futebol e ele usa, craque, essa inteligência porque ele sabe como é que as coisas funcionam. Aquela conversa lá no início com o Felipão mudou o hábito, né, que ele tem hoje no futebol. Ele reclama, na realidade ele reclama, não é um ataque, é uma defesa. Então ele já vai reclamando porque ele já está preparado. Como todo mundo reclama, eu não vou perder a oportunidade de reclamar também. Então ele vai reclamando, ele vai testando, né, a força do futebol brasileiro. Agora o Sami Chaldi está prometendo fazer uma revolução em relação a essas reclamações que são muito constantes no futebol brasileiro. Eu pago para ver se realmente a gente vai conseguir em 1, 2, 3 anos mudar essa forma. Não, imagine. Não, imagine. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora trazer os jogos dessa terça-feira, dia 14 de abril. Pela Libertadores, teremos Nacional e Tolima, Estudiantes e Cusco, Cerro Porteño e Júnior Barranquilla, Bolívar e La Guaira, Boca Juniors e Barcelona, LDU e Mirassol, Universitário e Coquimbo Unido. Pela Copa Sul-Americana teremos Grêmio e Deportivo Riestra, São Paulo e O'Higgins, Vasco e Audax Italiano, Palestino e
MVD City Torque, Santos e Recoleta, 9h30 da noite. Aí teremos pela UEFA Champions League, Atlético de Madrid, Barcelona e Liverpool e Paris Saint-Germain. Esses são os principais jogos aí dessa terça-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E agora eu quero trazer para vocês, pessoal, as promoções e ofertas de hoje do Mercado Livre. Tem muita coisa bacana aí. Quero chamar a sua atenção aí para esse kit de shorts 2 em 1, duplo bolso para academia, treino e corrida. R$ 78,00 os 3 shorts. Então, o YouTube agora está em parceria com o Mercado Livre. Então, vou deixar alguns produtos aí abaixo do vídeo. E qualquer produto que você adquirir, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. E eu quero também, pessoal, pedir a você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, manda esse vídeo para ela e fala para ela que sempre que ela comprar no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso canal, vai nos ajudar demais. É só entrar aí nos produtos que eu vou deixar no link também abaixo do vídeo. Entrou no produto, né? Me chamou a atenção esse kit de shorts, então vou deixar eles. Então você entra aí no produto e aí qualquer coisa que você quiser, desde o momento que você entrou, aí é só você escolher aquilo que você quiser no Mercado Livre e você vai nos ajudar, tá ok? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.